E salve, salve! Estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre a retrospectiva de 2018 no futebol, né? Hoje o futebol dos times brasileiros, o futebol aqui no Brasil, times conquistaram títulos importantes. Palmeiras foi decacampeão brasileiro, Cruzeiro bi da Copa do Brasil, além do Atlético Paranaense, campeão internacional pela primeira vez em sua história. Então é isso aí. Vamos lá, que tá só começando mais um vídeo aqui no canal Esportes do Mundo. Bom, eu sou JM e hoje, aqui no canal Esportes do Mundo, mais uma retrospectiva de 2018, agora com os times brasileiros, e vamos começar pela equipe que conquistou um título histórico para para ficar na história mesmo, porque o Atlético Paranaense conquistou o primeiro título internacional de toda uma era. O Atlético nunca tinha conquistado um título internacional e o primeiro foi a Sul-Americana de 2018, a final contra o Júnior Barranquilla. E foi um título assim realmente muito especial, né? O Atlético conseguiu empatar lá fora contra o Barranquilla, lá em Barranquilla, e chegou aqui para a Arena da Baixada, no Paraná, para vitória. A torcida enfervescendo o estádio, tudo a favor. Pablo abriu o placar e o estádio veio abaixo. Era o título cada vez mais próximo. A primeira taça internacional para o Atlético foi realmente algo assim de muita emoção e muito importante para o futebol brasileiro, não só para o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense dos brasileiros foi o único clube, né, que conquistou um título internacional, porque a Libertadores acabou ficando com o River Plate. E os times brasileiros não participaram de nenhum outro campeonato internacional. Ou seja, o Atlético conquistou a primeira Sula, o primeiro campeonato internacional da história, e numa final contra o Júnior Barranquilla. O segundo jogo, o primeiro jogo foi 1-1 lá em Barranquilla, o segundo aqui também foi 1-1. O jogo foi para prorrogação e para os penais. E nos pênaltis, a emoção rolando solta, mas o Atlético conseguiu o título, um 4-3 nos pênaltis e o título. Muita felicidade. E esse foi um dos principais acontecimentos desse ano aqui para os clubes brasileiros no Brasil, para o futebol brasileiro. Esse é um dos principais acontecimentos dessa retrospectiva 2018. O Palmeiras foi decacampeão brasileiro e um título também que ficou marcado e vai ficar para a história da era dos pontos corridos, porque o Palmeiras conseguiu o maior tempo de invencibilidade no campeonato. Foram 23 rodadas sem derrota, terminou o campeonato, né, com essa marca, e Filipão foi um dos principais personagens, um dos principais nomes responsáveis por toda essa crescente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começou o campeonato meio mediano, né, ficando naquele meio de tabela, e do finalzinho do primeiro turno até o final do campeonato, o Palmeiras simplesmente foi perfeito, não perdeu e foi campeão. Foi o 10º título conquistado pela equipe alviverde e o clube faz história. Quem tem mais tem 10, é o que diz o torcedor palmeirense. O Palmeiras é decacampeão brasileiro, apesar também de ter sido um ano um pouco talvez decepcionante para o próprio torcedor palmeirense, que esperava que o Palmeiras pudesse conquistar as Copas, né, principalmente a Copa Libertadores, que é um desejo do Palmeiras há um bom tempo, né, está numa sede de títulos, está numa sede pela Libertadores, e não veio esse ano. A equipe acabou eliminada para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Claro, muita confusão, assim como teve também no jogo River Plate e Grêmio. Nas duas semifinais entre argentinos e brasileiros tiveram polêmicas,
com arbitragem, com muita coisa, mas nenhum dos dois classificou, deu River e Boca na final da Libertadores, mas o Palmeiras caiu na Libertadores pro Boca, caiu na Copa do Brasil pro Cruzeiro e talvez isso tenha sido algo que abalou um pouco a, o que poderia ter sido a felicidade total dos palmeirenses no ano de 2018. Agora indo para Minas, o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, conquistou o segundo título seguido e o hexacampeonato, né, em todos os seus títulos. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, agora com 6, e quem tem mais tem 6, é o Cruzeiro. Conquistou o título sobre o Corinthians, venceu os 2 jogos da grande final, o primeiro lá em Minas venceu por 1-0, e aqui em São Paulo em Itaquera, no segundo jogo, o Cruzeiro conseguiu mais uma vitória, abriu o placar, levou o empate. Rolaram também algumas confusões com a arbitragem nesse jogo, algumas polêmicas, mas o Cruzeiro jogou muita bola e mereceu o título sim. Venceu por 2-1 em Itaquera e conquistou a sexta taça da Copa do Brasil, o bicampeonato seguido. E o Cruzeiro também não foi mal no Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Mineiro no começo do ano. E foi um ano muito bom para a equipe do Cruzeiro, para a equipe do Mano Menezes, que vem fazendo um grande trabalho lá, lá na equipe azul. E o Mano cresceu muito nesses últimos anos, né, trabalhando no Cruzeiro e tende a continuar com um bom trabalho na equipe de Minas Gerais. Corinthians, São Paulo e Santos tiveram um ano bom em certas partes, né? O Santos acho que foi um ano bem ruim. Agora o São Paulo teve um pico bom no Campeonato Brasileiro no primeiro turno, chegou a ser líder e a acreditar no possível título, né? O São Paulo que vem numa seca de títulos sem ganhar nada desde 2012, que foi quando ganhou a Sul-Americana, o último título do São Paulo nos últimos anos, né? E o São Paulo foi bem o primeiro turno do Brasileiro, mas o segundo caiu muito e se classificou apenas para pré-Libertadores. Vai jogar os primeiros jogos para ver se consegue se classificar para a fase de grupos do campeonato mais importante aqui da América do Sul. E falando do Santos, não teve um ano muito bom, não se classificou para a final da Copa do Brasil, não se classificou para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, ficou no meio de tabela, apenas classificou-se para a Sul-Americana e também no Campeonato Paulista não foi muito bem, na Libertadores foi eliminado um pouco cedo assim, né? O Santos teve claro, aquele problema com o jogador irregular e não pôde, acabou se complicando, né? Porque a justiça não, a Conmebol determinou um 3-0 para o Independiente, depois o Independiente se classificou pelo fato de que o Santos não conseguiu reverter esse placar. E já o Corinthians começou bem o ano, conquistou o Campeonato Paulista sobre o Palmeiras lá na casa da equipe Alviverde. Além, antes já tinha eliminado o São Paulo também, né, nos pênaltis. E chegou para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores e Copa do Brasil um pouco mais acreditado, né? Porque no ano passado havia tido muita desconfiança com a equipe e acabou conquistando 2 títulos, o Paulista e o Brasileiro, e ainda no começo desse ano conquistou novamente o Paulista, então vinha com muita força, porém o Carille deixou o time e muitos jogadores foram vendidos, alguns por preço de banana, né, que é o que falam por aí, e muitas falhas nessa recomposição do elenco fez com que o Corinthians terminasse o ano, apesar de ter chegado à final da Copa do Brasil, com um ano decepcionante para a torcida e, numa visão geral, um ano não muito bom. A equipe se classificou para a Sul-Americana na última rodada, brigou contra o rebaixamento até a última rodada, né? Até a penúltima rodada, porque na última já estava praticamente fora. E chegou na última rodada contra o Grêmio, perdeu de novo, mas conseguiu a classificação para a Sul-Americana, graças a uma combinação de resultados. E os times paulistas, o melhor com certeza desse ano, o melhor ano, o time que teve o melhor ano
foi o Palmeiras que conquistou o decacampeonato brasileiro e saiu feliz. E esse foi um vídeo um pouco mais curto da retrospectiva do futebol brasileiro no ano de 2018. Então, se você curtiu, achou que faltou alguma coisa, comenta aí embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos, porque o Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro, no contexto geral, tanto os estaduais quanto todos os campeonatos que participamos aqui, são sempre muito bons, são sempre legais de assistir, com emoção à flor da pele. Então estamos com saudades, já esperando o ano de 2019 que está aí, Mercadão da Bola também rolando solto, vários jogadores chegando, vários jogadores saindo, em todos os clubes do Brasil. Ano de 2019 promete. Obrigado a todos que assistiram, compartilhem esse vídeo, deixem o like, comentem aí embaixo. Obrigado e é nóis!